A filha de 7 anos da minha nova esposa chorava toda vez que estávamos sozinhos. Não era choro de birra ou raiva. Era silêncio. Lágrimas escorrendo sem som, como se ela nem quisesse que eu percebesse. E mesmo assim, como ignorar? Toda vez que minha esposa saía, ela começava. E toda vez eu perguntava: "O que houve, Lívia?" Mas ela só balançava a cabeça. Os olhos arregalados, o corpo encolhido, como se eu fosse o vilão da história. Tessa, minha esposa, dizia que era normal. "Ela só é tímida, amor. Vai se acostumar. Não é com você. Ela só está acostumada a ser só nós duas." Ela sempre respondia com um sorriso leve, como se não fosse nada. Eu queria acreditar. Tessa era o tipo de mulher que parecia ter tudo sob controle. Forte, bonita, decidida. Quando nos casamos, eu pensei que finalmente estava construindo algo sólido. Uma família. Um lar. Mas havia uma rachadura nesse lar desde o começo e eu me recusei a ver. Lívia nunca me chamou pelo nome. Nunca me chamou de nada. Apenas me evitava. Quando eu tentava brincar, ela se retraía. Quando eu oferecia comida, ela aceitava em silêncio, com os olhos baixos. Teve uma vez em que deixei um bilhete fofo dentro da lancheira dela com um desenho meu e dela sorrindo, como uma tentativa boba de conexão. Ela não respondeu. Só chorei em silêncio quando vi aquele mesmo papel rasgado no lixo do quarto dela. Tentei de tudo. Panquecas com gotas de chocolate, jogos de tabuleiro, histórias na hora de dormir. Mas era como se ela não estivesse ali. Presente no corpo, ausente na alma. Eu dizia a mim mesmo que era só o tempo. Que tudo se ajeita com paciência. Mas havia algo no jeito como ela me olhava, ou melhor, no jeito como evitava me olhar, que me fazia sentir que não era apenas timidez. Era medo. Medo de mim? Eu me perguntava. Mas eu nunca levantei a voz. Nunca fiz nada que justificasse aquele pavor. Então, de onde vinha isso? Às vezes ela se encolhia só de ouvir meus passos, ou ficava imóvel quando eu me aproximava, como se estivesse se preparando para algo ruim. Eu não tinha coragem de perguntar diretamente a Tessa. Já havia mencionado algumas vezes, e ela sempre desconversava. Às vezes até ria. "Ai, amor, para de dramatizar. Ela só é esquisita com homens." E eu, idiota, acreditava. Mas algo dentro de mim começou a gritar. Um instinto. Uma urgência. Eu via os sinais, mas me faltavam as palavras certas. Até que veio o dia da viagem. Tessa precisou viajar a trabalho por 3 dias. Ela hesitou antes de ir. Disse que não gostava da ideia de deixar Lívia comigo sozinho por tanto tempo. "E por que não?" perguntei. "Porque ela não confia em você ainda." Respondeu com aquele tom de desprezo disfarçado de sinceridade. Eu disse que isso podia mudar, que talvez o tempo sozinho os ajudasse a criar um laço. Ela suspirou e foi embora. Naquela noite, Lívia ficou calada. Mais do que nunca. Naquela primeira noite, tentei manter as coisas leves. Fiz o jantar. Macarrão com molho branco, do jeito que Tessa disse que ela gostava. Coloquei o filme favorito dela, aquele da garotinha que vira princesa por acidente. Até preparei chocolate quente. Ela sentou no sofá, coberta até o nariz, os olhos fixos na tela como se ela fosse o único lugar seguro do mundo. Não falou uma palavra. Nem mesmo para agradecer. Quando o filme acabou, ela não quis ir para o quarto. Acabou adormecendo ali mesmo, encolhida no canto do sofá. Eu peguei um cobertor e a cobri devagar, tentando não acordá-la. Fiquei olhando para ela por alguns minutos, tentando entender como alguém tão pequeno podia carregar tanto medo. Na manhã seguinte, preparei panquecas. Ela comeu sem dizer nada. O dia passou em silêncio, quase como se eu fosse invisível. Às vezes eu a pegava me observando de longe. Quando nossos olhos se encontravam, ela virava o rosto rapidamente, assustada. Mas naquela segunda noite, tudo mudou. Estava dobrando roupas na sala quando ouvi passos leves. Olhei e lá estava ela, em pé, segurando a mochila contra o peito. Os olhos estavam inchados. Ela parecia hesitar, mas respirou fundo e veio até mim. "Papai", ela disse. Foi a primeira vez que usou essa palavra, e foi num sussurro quase imperceptível. "Papai, posso te mostrar uma coisa?" Me ajoelhei, tentando não parecer ameaçador. "Claro, meu amor. O que foi?" Ela abriu o zíper da mochila com as mãos tremendo. Tirou de dentro um papel amassado, dobrado várias vezes. Quando desdobrou, senti meu coração parar. Era um desenho, feito por ela, cores infantis, mas a cena era tudo menos inocente. Havia uma figura pequena, de vestido rosa e cabelo castanho, claramente ela. Ao lado,
uma figura maior, com o rosto totalmente rabiscado de preto. Eles estavam em um quarto. Na cama, uma mancha vermelha. E em cima da cena, escrito várias vezes com letras tortas e em vermelho forte, a palavra não. 1, 2, 3, talvez 10 vezes. Em um canto, uma bolha de fala saindo do rosto rabiscado. Dizia: "Se você contar, a mamãe vai embora para sempre." Eu não conseguia respirar. Minhas mãos começaram a tremer antes mesmo de eu entender o que estava fazendo. Peguei meu celular e disquei 911. A voz do atendente veio quase imediatamente. 911, qual a emergência? E eu nem sabia o que dizer direito. Minha enteada me mostrou algo, um desenho. Eu acho que alguém fez algo com ela. Eu não sei quem. Mas tem algo muito errado. Ela tem 7 anos. E ela está com medo. E eu também. Lívia ficou parada ali, ainda com a mochila nas mãos. Agora chorava. Mas não era o mesmo choro de antes. Era alívio. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse visto. A atendente da emergência manteve a calma, mesmo quando minha voz falhava. "O senhor está com a criança agora?" Ela perguntou. "Sim", respondi, olhando para Lívia. "Ela está segura, mas ela não esteve." Eu ouvi a minha própria voz trêmula, sem reconhecer o tom. Ela me orientou a ficar com ela, não sair da casa, aguardar a chegada das autoridades. "Alguém vai até aí, o mais rápido possível." Eu agradeci, quase em sussurros, e desliguei. Sentei no chão, sem saber o que dizer. Lívia sentou também, alguns passos de distância. Ficou em silêncio por um tempo, depois murmurou, sem olhar para mim. Ele vinha quando a mamãe não estava. Minha garganta secou. Tentei não chorar na frente dela, mas não consegui. "Você sabe o nome dele?" Ela balançou a cabeça negativamente. Ele dizia para eu não falar, que se eu falasse, minha mãe ia embora e nunca mais voltava. Foi como se tudo em volta tivesse desaparecido. O mundo ficou pequeno, abafado, sufocante. Eu sempre senti que algo estava errado, mas agora era real. E era monstruoso. A campainha tocou cerca de 10 minutos depois. Me levantei devagar. 2 policiais e uma mulher com crachá da assistência social estavam na porta. "Sr. Carver?" Assenti, abrindo espaço para que entrassem. A assistente social se ajoelhou perto de Lívia com delicadeza. "Oi, querida. Meu nome é Ana. Posso sentar aqui com você?" Ela assentiu lentamente, ainda abraçada à mochila. Eu entreguei o desenho ao policial. Ele analisou com o senho franzido. "Foi ela quem fez isso?" perguntou. Eu confirmei com um movimento de cabeça. "Ela contou quem seria o homem?" Eu engoli seco. Ela não sabe o nome, mas disse que ele vinha quando a mãe não estava, e que a mãe sabia. Houve uma troca de olhares entre os 3. A assistente social tomou a mão de Lívia com carinho e perguntou se podiam conversar num lugar mais calmo. Ela levantou devagar e foi com ela para o quarto. O policial me puxou discretamente para o lado. "O senhor conhece um homem chamado Logan Franks?" Meus músculos travaram. "Sim, é colega de trabalho da minha esposa." O policial pegou o celular, tocou na tela e virou para mim. Era uma filmagem. Granulada, em preto e branco. Horário na tela, 2h14 da manhã. E ali estava ele, Logan, entrando pelo portão lateral da nossa casa. Sem bater, sem avisar, com uma chave. Senti minhas pernas falharem. Meu Deus! O policial confirmou com um tom grave. "Queremos conversar mais sobre quem exatamente sua esposa está deixando entrar nessa casa." Eu só conseguia balançar a cabeça, sentindo tudo desmoronar. Naquele instante, percebi que o perigo nunca foi de fora. O monstro já estava entre nós. E alguém que deveria proteger abriu a porta para ele. Tessa ligou quando seu voo pousou. A voz dela estava leve, animada, como se tudo estivesse bem. "Oi, amor. Acabei de chegar. Como estão vocês dois? A minha pequena se comportou?" Fiquei em silêncio por alguns segundos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito por dentro. Respirei fundo, apertei o botão de gravação no celular e falei. "Tessa, eu preciso te fazer algumas perguntas." A linha ficou silenciosa por um instante. "Claro. Que perguntas?" Ela ainda tentava manter o tom casual, mas havia uma hesitação, como se algo dentro dela soubesse. "Por que Logan tinha uma chave da nossa casa?" Silêncio. Mais longo dessa vez. "O quê?" ela disse com uma risada nervosa. "Do que você está falando, John?" Eu vi.
As câmeras mostram ele entrando aqui às 2 da manhã, sem bater, pela lateral, com uma chave. Ela não respondeu. Você deu essa chave para ele, não deu? John, você está exagerando. Deve ser outra pessoa. As câmeras de segurança às vezes enganam. Minha voz endureceu. Eu também vi as mensagens, Tessa. As que você mandou para ele. Dizia que ela ainda estava chorando da última vez. Que ele não deveria vir enquanto você estivesse fora. Você sabia. Você sabia o que ele estava fazendo. Do outro lado, ouvi um suspiro trêmulo. Depois, o choro. Mas não era o choro de uma mãe arrependida. Era o choro de alguém que foi pega. Eu não sabia o que fazer. Ele me ameaçou. Disse que ia contar coisas sobre mim no trabalho. Eu achei que Lívia estava exagerando. Eu só queria evitar um escândalo. Ela tem 7 anos, eu disse. Você escolheu seu trabalho em vez da sua filha. Tentei não gritar. Mas havia uma raiva presa dentro de mim que já não cabia mais. Você me fez pensar que ela não gostava de mim, quando na verdade ela estava com medo. Medo dele, medo de você. E eu fiquei calado. Eu acreditei em você. John, por favor, ela soluçava. A gente pode resolver isso, não envolve a polícia. A gente conversa, eu explico. A polícia já está aqui, Tessa. E então eu disse o que precisava ser dito. Fizeram o que tinham que fazer, e agora eu também vou. Desliguei, entreguei a gravação para os investigadores junto com os prints das mensagens. Não precisava dizer mais nada. As provas falavam por si. Eles já tinham mandado uma viatura para o aeroporto. Quando ela saísse do terminal, eles estariam esperando. Eu não sentia alívio, sentia desespero por não ter visto antes. Culpa por cada vez que deixei Lívia com ela, acreditando que estava tudo bem. Mas agora eu faria tudo diferente. Pela primeira vez, ela tinha alguém ao lado dela, e eu não ia abandonar isso por nada. Tessa foi presa ainda no terminal, antes mesmo de pegar a bagagem. Não resistiu. Não gritou. Só chorou. Mas não pelas razões certas. Ela chorava por si mesma, pela reputação, pela carreira. Não por Lívia. Nunca por Lívia. As acusações foram imediatas e pesadas. Conivência com abuso, negligência grave, obstrução de justiça, exposição de menor a risco contínuo. A polícia já tinha provas suficientes. As mensagens, as imagens, o áudio da ligação. Mas o mais devastador foi o olhar da própria filha, em silêncio, confirmando tudo com os olhos. Logan foi preso 2 dias depois. Tinha arquivos criptografados no notebook, coisas que ninguém deveria ver. A promotoria garantiu que ele não sairia sob fiança. E não saiu. O juiz fez questão de lembrar em voz alta diante de todos. Este é um daqueles casos em que o silêncio dos adultos custou muito caro, mas não mais. Enquanto isso, Lívia estava sob custódia temporária. Médicos, psicólogos, assistentes sociais, todos cuidando dela. Mas ela não pedia por brinquedos, nem por doces. Ela só perguntava: ele vai voltar? Quando diziam que não, ela só fechava os olhos e abraçava o travesseiro mais forte. Eu decidi que não podia deixá-la sozinha de novo. Iniciei um processo de guarda. Foi difícil. Tive que provar que era capaz, que não tinha culpa, que podia proteger. Passei por entrevistas, avaliações, visitas, audiências. Fui examinado por psicólogos, questionei a mim mesmo 1000 vezes. Mas nunca hesitei, porque ela valia tudo. E eu estava presente, quando ela teve pesadelos e chorou no meio da noite. Quando não queria entrar na escola porque tinha medo de ver um homem parecido com ele. Quando desenhou pela primeira vez uma flor, só uma flor, sem nenhum rosto rabiscado, sem tinta vermelha espalhada. Quando ela sorriu e depois se desculpou como se não soubesse se ainda podia. E então, um dia, estávamos assistindo o desenho juntos. Ela deitou a cabeça no meu peito e, com a voz quase dormindo, disse: "Papai, obrigada." 2 palavras. 2 palavras que destruíram o resto do que havia de dor em mim. E reconstruíram tudo com amor. O julgamento foi rápido. Tessa pegou 14 anos. Logan, 25. A sala do tribunal estava cheia. Tessa não me olhou nenhuma vez. Mas Lívia sim. Ela segurava minha mão o tempo todo, como se fosse a única coisa segura no mundo. E talvez fosse. Hoje, o quarto dela é diferente. Não tem mais medo nos cantos. Tem luz. Tem bichinhos de pelúcia, desenhos nas paredes, um violão rosa que ela ainda não sabe tocar, mas insiste em dedilhar toda a tarde. E tem um desenho, colado com fita na parede. 2 bonequinhos de mãos dadas. Um tem o cabelo castanho preso em Maria Chiquinha.
O outro usa óculos e camiseta azul. Embaixo, ela escreveu: Eu e meu papai. Porque sangue não faz um pai. Presença faz. Proteção faz. Escolha faz. E eu escolhi. Nunca mais deixar ela sozinha.